Você vende tudo o tempo inteiro para todo mundo. Todo momento você está vendendo alguma coisa. A sua imagem, suas ideias. Até se você tem uma namorada, um namorado, e você quer comer pizza e ela quer comer japonês. Isso é uma briga de quem vai vender a sua ideia naquele dia. Hoje eu vou te falar 8 habilidades que eu uso todos os dias para vender tudo. Inclusive eu estou vendendo esse vídeo para você agora. Estou vendendo a minha ideia, como ela pode se beneficiar, te beneficiar, para que você saia daqui um melhor vendedor na sua vida inteira. Primeiro, seja confiante. Entra numa loja, experimenta entrar numa loja e o cara apertar sua mão um pouco mais mole, o cara não saber o que ele está vendendo, o cara não acreditar naquilo que está vendendo e falar um pouco mais mole com você, um pouco mais frouxo. Automaticamente não passa confiança naquilo que ele está falando. Então, ser confiante, por mais que pareça extremamente simples, é difícil de fazer. É difícil de você ter coragem de subir na frente de várias pessoas e vender para uma plateia. Quando você vai, por exemplo, para grandes tickets, grandes pessoas que vendem bastante, Primo Rico, essas pessoas todas, eles fazem uma palestra para na palestra vender outra coisa. Imagina você falando com 7.000 pessoas e tendo que vender o seu peixe para 7.000 pessoas de forma confiante. E aqui eu tenho uma dica extra de como fazer isso. Pratique o esporte. Que você seja bom. Parece engraçado isso, mas quando você faz alguma coisa que você é bom para valer, aquilo que você se encaixa, automaticamente você ganha mais confiança. E isso parece um exemplo bobo, mas se você escolher um esporte, e especialmente esse esporte for uma arte marcial, você tem dois benefícios aqui. Você fica extra confiante, porque ninguém pode ganhar de você, nem na parte física, nem na parte mental. Isso vai te dar muito benefício. Seja confiante. Para isso, pratique esporte, não é balela, não é bullshitagem, funciona demais. A segunda coisa que você precisa fazer é exceder as expectativas ou prometer menos. Tem uma equação que eu adoro, que ela é: satisfação é igual a resultado menos expectativa. Ou você promete menos, ou você entrega mais. Isso é a satisfação. E quanto mais satisfeito o seu cliente estiver com o seu produto, com a sua entrega, com o seu serviço, mais fácil é de você vender para outras pessoas, ter indicação, vender mais vezes para esse mesmo cliente, vender por um maior preço, vender outros produtos. E como você faz para encaixar isso na sua vida e não diminuir as suas vendas? Esse é o lance, essa é a brincadeira. Você precisa trabalhar essa equação para o seu vendedor ou para você mesmo, criar o máximo de expectativa possível que não seja maior do que o seu resultado. Isso aqui não pode ser maior do que o seu resultado. Então cabe a você prometer o máximo possível e entregar exatamente o que você prometeu. Isso é muito difícil de se fazer. Com o tempo você vai calibrando. E quando eu falo isso, pode ser, vamos voltar para o exemplo do restaurante. Você vai prometer um belíssimo de um jantar italiano com um chefe tal, chega lá, a pizza é ruim. Automaticamente sua namorada vai falar: eu não quero mais que você indique outro restaurante. Então essa equação aqui, ela é muito boa para você vender qualquer coisa. Terceira coisa que você precisa saber: matemática. Parece besteira, né? Quando a gente fala de aprender matemática, especialmente para vendas, a gente está falando de matemática financeira. Isso, para começar, é o que toda escola deveria ensinar, né? Você deveria aprender matemática financeira na escola. Matemática financeira não é um bicho de 7 cabeças. É mais, menos, vezes, dividir. Simples assim. Só de você saber um DRE, poxa, as pessoas, puta, o que é DRE? É um bagulho absurdo. Não é. É uma linha e você vai subtraindo, subtraindo. É só isso que você precisa saber. Só subtrair. E isso já te dá toda a estrutura que você precisa para poder gastar para vender mais, porque saber matemática vai te ajudar a entender um funil de conversão, vai te ajudar a entender o quanto você pode gastar para cada etapa desse funil, quanto você pode desprender para ir até o seu cliente e quanto ele vai te trazer de retorno. Saber matemática vira o jogo. Isso não é brincadeira, especialmente quando a gente for entrar no quarto item. Vendas é processo, é matemática. Quanto mais matemática você souber, melhor é o seu processo de vendas. Ou seja, você vai ser capaz de treinar uma pessoa. Se é processo, se você consegue replicar isso, você consegue treinar uma pessoa, 2, 10.
consegue treinar uma inteligência artificial, consegue treinar um programa, e aí que a brincadeira começa. Se venda é um processo, quanto mais matemática você sabe, você consegue criar uma máquina de vendas. E aqui que o negócio fica legal, que você começa a vender dormindo. Por quê? Você consegue treinar um time para fazer isso. Porque é um processo que você vai repetir, um número X de pessoas entra, um número X de pessoas olham o que você está fazendo, conversam com você, tantas são qualificadas, você conversa com outras tantas e você vende no final. Então você tem um processo matemático para vender e você começa a vender dormindo, que é o conceito de escala. E olha que louco, vamos entrar no quinto aqui. Para escalar, você não ensina, você cria processos. Tudo começa a se encaixar. Você começa a ser confiante. Você cria uma expectativa condizente com aquilo que você entrega. Sabendo matemática, você começa a criar um processo de vendas e aí sim você consegue escalar e de fato fazer muito dinheiro, de fato colocar uma ideia na cabeça de alguém. Se não for você, uma legião de vendedores, uma legião de inteligências artificiais, alguém que você criou o processo ou alguma coisa, começa a atingir o máximo de pessoas possíveis e aí sim você tem um resultado estrondoso. Vamos para a sexta coisa que você precisa saber. Aqui a gente começa a entrar um pouquinho de conceito de vendas, que é o famoso spin selling. Spin selling. Cada letrinha dessa aqui significa uma coisa. Situação, problema, implicação e necessidade. Quando você souber cada uma dessas coisas e aplicar na sua hora de venda, cada um desses pontos, você vai ver que a sua venda vai começar naturalmente a melhorar. Vamos lá, primeiro você precisa entender a situação do seu cliente. O que ele precisa? Você começa a entender exatamente o cenário do seu cliente. Quem é ele, onde ele está, o que ele precisa, quais são os problemas, tudo. Você começa a criar a situação na sua cabeça. E aí você entende de fato qual é o problema dele que você consegue sanar. Sabendo o problema, você aplica ele na vida do seu cliente. Vou te dar um exemplo. Nós temos vários clientes aqui que eles fazem tudo para o marketplace. Então, ele cadastra produto, ele otimiza ads, ele despacha produto, ele leva o filho na escola, ele chega em casa, tem que cozinhar. Então, essa é a situação do seu cliente. Qual é o problema dele? Esse cara não tem tempo. Repara aqui que eu não falei que ele não sabe otimizar. Repara que eu não falei a parte operacional. Qual é de fato o problema dele? Ele não tem tempo para, por exemplo, levar e buscar a criança na escola. E aí você coloca exatamente isso no seu discurso com ele. Fala, cara, eu vi que você tá sem tempo. Eu vi que você sabe fazer a sua operação. O que você acha de ter um time para te ajudar a não fazer mais essas partes? Vai sobrar umas 3 horas do seu dia e aí você pode levar o seu filho na escola. Automaticamente você gerou essa necessidade que ele tem. Antes ele não sabia que ele não tinha tempo para levar o filho na escola. Você entendeu qual que é a situação dele. Você descobriu um problema que é o problema maior e implicou, colocou isso no dia dele e gerou essa necessidade do seu produto. Quando você coloca essas 4 fases no seu discurso de venda, automaticamente a sua conversão vai aumentar. E o que é conversão? A sua matemática do processo de vendas. 7ª coisa que você precisa saber. Só venda o que você acredita. Parece besteira falar isso. Mas se você vender um curso, se você vender uma pessoa, uma ideia que você não acredita, você não vai conseguir sustentar ela. Você não vai ter confiança em vendê-la. Isso parece clichê. Parece muito simples, mas muitos vendedores hoje são contratados para vender um produto Y. E esse produto Y, o cara simplesmente olha e fala, nossa, não vou conseguir vender. Vou dar um exemplo. Consórcio de carro, financiamento de carro. Se você pega alguém que minimamente sabe matemática, sabe a situação financeira de alguém, entende qual é a situação do cliente. Vou dar um exemplo mais claro ainda. Esse cara está fazendo um financiamento de um carro de 100 mil reais, ele ganha 3 mil reais por mês. É impossível você acreditar nessa venda. Se você não acredita nessa venda, você pode sim vender para esse cara. Só que ele não vai falar bem de você. Ele não vai dar
o seu nome para outras pessoas. Você não está vendendo um produto que você acredita, automaticamente você vai fazer caras e bocas. Você vai ficar tipo, puta, eu não acredito que eu vou vender esse carro para esse cara. Vou foder com ele. E também essa pessoa não vai tirar outras vendas por indicação, que é o próximo item. Último e não menos importante, provas sociais. As provas sociais estão em todos os lugares o tempo inteiro. Acabei de falar aqui. Você vende um carro para um cara que não tem condição de pagar. Provavelmente esse cara não vai pagar o carro. Você não vai ter a prova dele que ele está feliz, que ele está com a família dele dentro do carro. E você não consegue enviar isso para outras pessoas. Onde mais a gente utiliza provas sociais? Você já comprou no Shopee? Desce um pouquinho, tenho certeza que você olha o review das pessoas. Muitas pessoas, e vou dizer, a maioria, só compra quando tem prova social daquele produto. Especialmente se é um produto que vem da China, um produto que você não sabe a qualidade. Você não sabe a qualidade das coisas e são pessoas normais que estão dizendo que aquele produto é bom. E por isso você ganha automaticamente mais confiança. Então tudo que eu estou falando aqui, ele tende a se encaixar, independente do que você está vendendo, independente para quem você está vendendo, independente quando você está vendendo e muito menos o valor. Imagina que se eu não tenho prova social de uma pessoa andando de Ferrari, que ela é super famosa, que ela se deu bem com a vida, e se eu não tenho essa prova social, a Ferrari é só mais um carro. Quando eu começo a colocar provas sociais de pessoas que deram certo na vida, um exemplo, tá? Que andam de Ferrari, automaticamente eu começo a criar mais valor para aquele produto, e eu vendo um produto caro. Assim como uma prova social para um produto barato, por exemplo, um produto na Shopee, também faz diferença. Assim como uma prova social para suas ideias também faz diferença. Se tem alguém que pensa em você e fala, cara, aquele cara sabe bastante, essa pessoa automaticamente é uma prova social, é um promotor da sua palavra e você vai vender muitas coisas, especialmente na ideia. Você consegue vender o que você quiser, para quem você quiser, basta você ter essas 8 coisas aqui. Ser confiante, trabalhar a satisfação do seu produto, então resultado, expectativa, saber minimamente matemática, que eu não estou falando de nada específico, muito difícil não, saber que vendas é um processo, escalar essas vendas através dos processos, utilizando o Spin Selling, vendendo apenas aquilo que você acredita e tendo provas sociais disso. Quando você juntar esses 8, você vai fazer uma bola de neve e cada vez vender mais coisas para mais pessoas de uma forma mais cara. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar alguma coisa mais que você gostaria de saber de vendas. É muito importante para mim que você faça isso para saber que se você está gostando do conteúdo, do formato, escreve também se a iluminação tá boa, tá tudo interessante aqui para que eu consiga fazer cada vez mais conteúdos de melhor qualidade e realmente faça a diferença na sua vida.